Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 5 de fevereiro, e nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 5, 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desse quinto domingo, ela se transforma em uma celebração da luz que o homem pode irradiar no mundo como sinal de testemunho. O cristão, na verdade, é chamado a irradiar a luz de Deus, que é a fonte do amor e, ao mesmo tempo, a fonte de luz também para nós. O anúncio da palavra de Deus, na verdade, exige de nós o testemunho, representado nas imagens da luz e do sal. O cristão deve ser como uma cidade que brilha no alto do monte, como a luz do sol. Vós sois o sal da terra. O cristão também é chamado a ser e a ter uma presença marcante no mundo, como o sal que marca o sabor dos alimentos. Então Jesus convida hoje os discípulos, e através deles a todos nós, a temperar a vida com o sal do amor e do testemunho. O sal é também um símbolo da vida, daí a palavra salário, que na sua raiz significa indenização que os soldados romanos recebiam por terem adquirido o sal, enquanto que para nós significa um meio de sobrevivência. O sal, ele é também sinal de sabedoria. Colocar sal nas palavras significa tornar-se capaz de confrontar, de argumentar, de aconselhar e guiar alguém. São Paulo diz na carta aos Colossenses 4:6 que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Então, por isso, Jesus utiliza essas duas imagens cheias de significado para indicar também o papel do cristão no mundo. O que devo ser? Devo ser sal e luz. Assim também deve ser o cristão, se ele não está presente no mundo como quem revela o sabor das coisas, ele também não serve para nada. É a imagem do sal, que sem o sabor, ele será apenas pisoteado pelos homens. O cristão deve ser no mundo uma presença sadia, que ajuda também os homens a perceberem o verdadeiro sentido das coisas a partir dessa catequese do reino que Cristo irá fazer hoje. Então, a mesma reflexão serve no que diz respeito ao tema da luz. A luz serve para nos fazer ver com distinção as coisas. Nas trevas, nós tropeçamos em tudo, confundimos as formas e corremos também o risco de tomar uma coisa por outra. Por isso, a luz de Cristo que habita em nós deve dissipar o poder das trevas. Ao se acender a luz, tudo se esclarece. Assim também um cristão. Ele deve ser luz, ou melhor, deve ser no mundo um portador da luz de Cristo, a fim de que as pessoas possam ver com distinção, ver o que é de Deus, o que não é de Deus, ver o próprio Cristo através de nossas ações, de nosso testemunho e também de nossas palavras. Mas eu gostaria de concluir observando uma questão muito bonita nesse Santo Evangelho, que é uma exortação que Jesus nos faz no último versículo. Então, Cristo termina com essa exortação ao dizer:
assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Isso significa que o cristão deve estar no mundo como sal e luz. Ele deve realizar obras boas, que são obras também de justiça, como vai nos ensinar o profeta Isaías na liturgia da palavra de hoje. Para concluir, uma passagem muito significativa e rica da liturgia da palavra de hoje é o Salmo 111, que também nós vamos rezar o mesmo cantar, que diz assim: uma luz brilha nas trevas para o justo e permanece para sempre o bem que fez. Esse salmo quer indicar que nós não queremos simplesmente ouvir as palavras ou as promessas de Jesus nessas bem-aventuranças, mas, pelo contrário, nós queremos também dar o testemunho, repartindo o pão com o faminto, abrigando os pobres, vestindo o nu, afastar o jugo, a linguagem iníqua e também dar alimento ao faminto. São essas práticas testemunhais que o profeta Isaías vai nos passar na liturgia desse domingo. Que possamos então fazer brilhar essa luz de Cristo no mundo de hoje, em meio à discórdia e muitas trevas, que os cristãos sejam sinais de unidade, de comunhão, de participação, e que possam então saborear o mundo com a doutrina de Cristo, iluminar as trevas do mal, da discórdia e do pecado com esta mesma luz admirável que é Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.